Você sabia que os Amish conseguem ter água quente mesmo no auge do inverno, sem usar eletricidade ou tecnologias modernas? Em um mundo onde dependemos de boilers, energia elétrica e gás para o nosso conforto, os Amish aperfeiçoaram sistemas inteligentes e sustentáveis que lhes permitem desfrutar de água quente sem depender de nenhum desses elementos. De métodos tradicionais a tecnologias que aproveitam a energia solar, vamos descobrir como eles conseguem manter sua autossuficiência até a última gota de água quente. Prepare-se para conhecer de perto a criatividade e a engenhosidade de uma comunidade que vive em harmonia com a natureza e que talvez possa nos ensinar algo sobre autossuficiência e sustentabilidade. 1. Fogões a lenha com serpentina. Um dos métodos tradicionais para aquecer água em casas Amish é o uso de fogões a lenha equipados com um sistema de serpentina. Esses fogões, comuns em muitas casas Amish, não servem apenas para aquecer a casa no inverno, mas também têm a função adicional de esquentar água de forma eficiente. A serpentina é como um compartimento oco que envolve a câmara de combustão dentro do fogão. Quando o fogão é aceso e a lenha queima, o calor gerado é transferido para a serpentina, aquecendo a água que passa por ela. Essa água quente pode então ser direcionada por canos para pias, banheiros ou qualquer outro lugar onde seja necessária. Esse sistema simples, porém eficaz, ilustra perfeitamente a engenhosidade dos Amish e seu compromisso com a autossuficiência. Eles não precisam de eletricidade ou gás para ter água quente, apenas de lenha, um recurso natural renovável que os conecta ainda mais com a terra e seus recursos. É claro que usar um fogão a lenha exige trabalho constante, desde a coleta da lenha até a manutenção do fogo. Para muitas famílias Amish, preparar a lenha para o inverno é uma atividade familiar que promove valores como trabalho em equipe e união. Ao dependerem de suas próprias mãos para gerar calor e água quente, os Amish fortalecem sua conexão com o meio ambiente e desenvolvem um profundo respeito pela natureza e seus ciclos. Assim, o uso de fogões a lenha com serpentina não é apenas uma solução prática, mas uma expressão de sua filosofia de vida. 2. Aquecedores a gás propano. Para algumas famílias Amish, especialmente aquelas com alta demanda por água quente, o aquecedor a gás propano é uma alternativa eficiente e prática. Apesar de o propano ser um combustível moderno, alguns Amish o adotaram devido à sua eficiência e baixo impacto ambiental, quando comparado a outras alternativas. O propano é um combustível fóssil que, ao ser queimado, gera água quente quase instantaneamente, o que é muito útil em horários de pico, como pela manhã ou em dias frios. O uso de propano para aquecer água oferece várias vantagens para as famílias Amish. Uma das mais importantes é a possibilidade de ter água quente disponível imediatamente, o que facilita a vida de famílias com muitos filhos ou que precisam de um abastecimento contínuo. A energia do propano é limpa e eficiente, reduzindo a dependência da lenha e liberando tempo para outras tarefas, como a coleta e o preparo da lenha. No entanto, o uso de propano não é isento de precauções e desafios. Para muitos Amish, a segurança é primordial. Eles armazenam o propano em tanques hermeticamente fechados, localizados a uma distância segura da casa, e tomam medidas para garantir que não haja vazamentos de gás. É comum também a instalação de detectores de monóxido de carbono nos ambientes onde o propano é utilizado, já que uma boa ventilação é fundamental para evitar qualquer risco. Embora seja visto como prático, o propano não é universalmente aceito em todas as comunidades Amish. Alguns grupos o veem como um avanço compatível com seus valores de sustentabilidade. Outros o rejeitam para evitar a dependência de um recurso externo. Essa divergência reflete a diversidade de opiniões dentro da comunidade Amish e sua relação consciente com a modernidade. Para aqueles que o aceitam, o propano representa uma ferramenta útil que melhora sua qualidade de vida,
sem comprometer sua autossuficiência ou respeito pelo meio ambiente. 3. Painéis solares. Nos últimos anos, alguns grupos Amish começaram a integrar painéis solares em suas casas, uma opção que se alinha com seus ideais de sustentabilidade e harmonia com a natureza. Os painéis solares são geralmente instalados em telhados ou em áreas abertas, onde recebem o máximo de luz solar possível. Esses painéis convertem a energia solar em calor, que é transferido para um reservatório de água quente, proporcionando assim uma fonte de água quente totalmente independente da eletricidade convencional e de combustíveis fósseis. Esse sistema é particularmente útil nos meses mais quentes, quando há mais sol e, portanto, mais energia solar disponível para ser aproveitada. Graças aos painéis solares, as famílias Amish podem usar água quente para as tarefas domésticas diárias, sem precisar cortar lenha ou comprar gás propano, tornando-se uma solução sustentável e limpa que respeita o meio ambiente. As vantagens da energia solar são significativas. Além de ser renovável, ela reduz consideravelmente a dependência de recursos não renováveis e minimiza o impacto ambiental. No entanto, a adoção de painéis solares não é uniforme em todas as comunidades Amish. Para alguns, a manutenção e o reparo podem ser complexos, já que preferem evitar a ajuda de técnicos externos. A manutenção de painéis solares requer limpeza e inspeção regulares, o que pode ser uma tarefa adicional para famílias que já têm uma vida agitada na fazenda. Apesar desses desafios, os painéis solares oferecem aos Amish uma maneira viável de manter sua autossuficiência e, ao mesmo tempo, explorar métodos sustentáveis e ecológicos. 4. Sistemas híbridos. Para maximizar a eficiência e se adaptar às diferentes estações do ano e necessidades, algumas famílias Amish desenvolveram sistemas híbridos que combinam diferentes métodos de aquecimento de água. Esses sistemas permitem que usem uma ou outra fonte de calor, dependendo das condições climáticas e da demanda do momento. No inverno, por exemplo, eles podem contar com o fogão a lenha para aquecer a água, enquanto no verão os painéis solares assumem o papel principal, aproveitando os benefícios da abundância de luz solar. Os sistemas híbridos também podem incluir um aquecedor a gás propano como backup, caso as condições climáticas não permitam o uso de painéis solares ou se houver necessidade de água quente imediata. Esse tipo de solução permite que as famílias otimizem seu consumo de energia e reduzam seus custos, ao mesmo tempo em que lhes dá a flexibilidade necessária para se adaptarem a qualquer situação. Esses sistemas demonstram o compromisso dos Amish com a autossuficiência e a sustentabilidade, e mostram que é possível combinar tradição e inovação sem sacrificar seus valores fundamentais. Essa capacidade de adaptação é essencial para a vida dos Amish, que buscam constantemente um equilíbrio entre os métodos tradicionais e as novas tecnologias. Os sistemas híbridos permitem, portanto, uma integração eficiente de recursos que pode ser adaptada às necessidades específicas de cada família. Além disso, esses sistemas híbridos são uma solução ideal para atender à demanda sem depender de uma única fonte, especialmente em épocas específicas do ano, como durante reuniões familiares ou na época do plantio, quando a necessidade de água quente aumenta. 5. Cooperação na comunidade. A comunidade Amish é conhecida por seu espírito de colaboração e ajuda mútua, e esse aspecto se reflete na maneira como eles projetam e mantêm seus sistemas de água quente. Muitos Amish acreditam em compartilhar conhecimento e experiências para o bem da comunidade. Em vez de agirem individualmente, as famílias costumam trabalhar juntas na compra, instalação e manutenção de aquecedores de água. Esse trabalho em equipe não apenas reduz custos, mas também fortalece os laços entre vizinhos e amigos. Algumas comunidades até organizam workshops onde ensinam os métodos de instalação e manutenção dos diferentes sistemas,
de fogões a lenha a sistemas solares e de propano. Esses workshops permitem que os Amish aprendam uns com os outros e resolvam juntos quaisquer dúvidas ou problemas que possam encontrar. Essa abordagem colaborativa garante que todos os membros da comunidade possam desfrutar dos benefícios da água quente, independentemente de sua experiência ou habilidades técnicas. A cooperação comunitária é uma característica essencial da vida Amish, e é uma das razões pelas quais eles conseguiram preservar uma cultura forte e unida ao longo dos anos. Esse espírito de colaboração não apenas fortalece seus laços sociais, como também promove um estilo de vida autossuficiente e sustentável, onde o bem-estar coletivo é tão importante quanto o bem-estar individual. Ao compartilhar e ajudar uns aos outros, os Amish transformam o aquecimento de água em uma experiência comunitária, promovendo assim um estilo de vida que se alinha com seus valores e princípios. A maneira como os Amish obtêm água quente em suas casas vai muito além da simples necessidade de conforto. É uma expressão de sua filosofia de vida, um reflexo de seus valores de autossuficiência, sustentabilidade e respeito mútuo. Por meio desses métodos, de fogões a lenha a sistemas solares e soluções híbridas, vemos como os Amish adaptam seus costumes sem perder sua essência. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia e recursos externos, os Amish nos lembram que é possível viver de forma mais sustentável e em harmonia com o meio ambiente. A busca por água quente simboliza muito mais do que uma simples necessidade. É um esforço coletivo que fortalece seus valores de colaboração e trabalho em equipe. Esse exemplo nos convida a refletir sobre como podemos integrar esses valores em nosso dia a dia, encontrando um equilíbrio entre o progresso tecnológico e nossas tradições para viver em harmonia com a natureza.